gente, tudo bem? Mais uma vez aqui. Eu quero agradecer novamente pela oportunidade, quero agradecer pelo programa. Crispim, um abraço. E hoje o nosso tema é pós-parto. Semana passada a gente falou sobre o parto, o preparo de parto, e hoje a importância do pós-parto. Por quê, Rosana? O pós-parto, ele é muito importante porque é onde é o cuidado da mãe. Durante o preparo de parto, a gente cuidou do corpo da mãe para que fosse gerar, né? Para que a gente fosse conseguir ter um parto bem humanizado, um parto ao qual seja ele leve. E depois que o bebê nasce, a mãe, o que acontece? A maioria das mães, ela já não consegue olhar para si, porque é muita atenção que uma criança tem, né? Uma criança, ela vai precisar da mãe, ela precisa do cuidado, ela precisa... É um ser humano que tá no mundo agora e precisa da sua mãe com você. Só que a gente precisa olhar para essa mãe, a gente precisa olhar para essa mãezinha, a gente precisa olhar para esse corpo, a gente precisa olhar para essa parte íntima. Por quê? Se foi um parto que foi normal, ele às vezes pode ter tido laceração, tá? Ele às vezes pode ter rompido ou ter saído alguma hemorroida. Então, esse músculo, ele vai estar extremamente sensível. E é nesse pós-parto que a gente vai olhar para esse músculo, olhar para essas dores. Às vezes, quando for fazer cocô, quando for fazer xixi, ele vai doer, ele vai arder. Então, é nesse momento que eu preciso cuidar desse pós-parto, tá bom? Então, o que a gente faz no pós-parto? A gente vai entrar com técnicas de melhorar esses músculos e exercícios para fortalecer, para que esse músculo ele volte à sua funcionalidade normal. Porque se eu não trabalhar esse músculo, ele vai enfraquecer mais ainda, porque ele já passou por um trauma que é expulsar um bebê, expulsar uma criança. E agora eu preciso fazer com que esse músculo ele volte à funcionalidade dele normal. E até para quando a mãe já tiver passado a dieta e for ter uma relação sexual com o marido, ela não tenha dor. O que eu gosto de pedir para as minhas gestantes, sempre no pós-parto? Antes de iniciar a relação sexual, vem para uma consulta de pós-parto, tá? Porque nessa consulta de pós-parto, eu vou conseguir avaliar e eu vou conseguir tirar toda essa tensão. E essa consulta, geralmente, ela é feita a partir dos 40 dias de pós-parto, tá? A mãe teve o parto. Quando eu acompanho a gestante durante o parto, depois de 7 dias eu visito a gestante e eu faço uma avaliação para ver como que tá os pontos, se teve laceração, se não teve, se teve ponto, se não teve. E vejo como que tá esse músculo e já oriento os exercícios para fazer. E depois de 30 a 40 dias, ela vem para uma consulta de pós-parto, para que a gente consiga começar a introduzir uns exercícios mais avançados e tirar toda essa tensão e essa dor que fica, porque foi uma cabecinha que passou ali, foi uma gestação de 9 meses que esse músculo ele carregou, então a gente precisa cuidar dele, a gente precisa olhar para ele, tá? Então é isso. No preparo de pós-parto, a gente vai trabalhar o fortalecimento, vai tirar as dores e vai cuidar dessa musculatura que precisa de uma atenção maior. O segundo ponto é a diástase. A diástase abdominal é quando ela já tem uma separação desse músculo. E no pós-parto, a gente vai olhar para essa diástase também, tá? Porque a gente precisa fazer com que esse músculo ele volte a fortalecer. O corpo da mulher, ela, depois que ela tem o parto, passa pela gestação, ela vai em torno de 6 meses a 1 ano para que os órgãos e o corpo ele volte a se recuperar, para que ele possa então ter uma nova gestação. E é nesse momento depois de gestação que a gente precisa trabalhar esse corpo e cuidar dele. Então, se você tem dúvida, se você tem já teve um parto, você já teve lacerações, teve perca de xixi depois do parto, teve dor na relação, isso é importante. Eu tive uma paciente que, depois de 2 anos, ela desenvolveu dor na relação e não conseguia, a gente chama de vaginismo, e não conseguia ter penetração de forma nenhuma.
E aí veio para fisioterapia pélvica, a gente conseguiu tratar, depois teve uma relação mais saudável, conseguiu melhorar a relação com o marido. Então, se você é essa gestante que teve uma gestação, você é uma mulher que teve uma gestação, um trabalho de parto mais sofrido, mais dolorido, ou não, ou precisa só saber como que está o seu músculo, agende uma consulta, procure um fisioterapeuta pélvico para que possa cuidar de você. Eu não sei se você está vendo pelo YouTube ou só está vendo pelo programa. Então, procure um fisioterapeuta perto de você para que você consiga cuidar do seu corpo, tá bom? Então, eu quero agradecer e te convidar a mandar uma mensagem se você tem dúvida ou agendar uma consulta. A minha clínica ela fica no Cristo Rei, em Várzea Grande, e eu espero você para o próximo programa. Um beijo e tchau!